Tá, vocês estão vendo a minha tela? Sim, professor. Tá, então vou falar basicamente, rapidamente aqui, sobre teste T. É uma coisa básica, né? Eu acho que a maioria de vocês deve ter uma certa domínio, né, sobre isso, mas eu acho que é importante. É um teste que resolve muita coisa mais simples, né, uma das estatísticas mais simples, mas que tem certas variações que às vezes não são muito bem compreendidas e também não frequentemente, não é um teste que não é utilizado corretamente. A apresentação dos resultados, né, geralmente tem diversos problemas. Tá, e aí a gente vai falar um pouco mais aprofundado sobre isso. Tá, então o que é um teste T? Né? Ele é um teste paramétrico usado para comparar médias entre grupos, né? E baseia na distribuição T de student. Né? Student foi, né, um dos pioneiro da estatística que desenvolveu, né, esse método estatístico, e ele trabalhava numa cervejaria, né, ele usava muito para tomar decisões, né, sobre qualidade, enfim, várias coisas. Só que ele não lembro, não recordo o nome dele agora, mas ele o chefe, né, o dono da cervejaria, falava: olha, isso aí que você está usando é um segredo industrial, então tu não pode divulgar isso não. Embora ele falou: não vou, eu vou divulgar, mas eu preciso achar um pseudônimo, né, para divulgar. Então ele começou a divulgar essas informações como student. E, enfim, e é um nome, né, que permaneceu até hoje. Ele ficou, né, um grande muito tempo sem ser descoberto a identidade. E as premissas principais, né, é o que a gente conversou, né, a variável contínua, observações independentes, né? Então, cada amostra ela precisa ser independente da outra. Por exemplo, frequentemente, né, tem algumas amostras que são dependentes. Quando a gente faz inventário florestal, por exemplo, tem algumas árvores que apresentam tronco múltiplo, né? Então, eu chego na árvore, né? Ela está desde o solo ali, você vê que é o mesmo indivíduo, só que ela tem 3 troncos. Eu vou medir a 1,10, eu tenho a opção de considerar um único tronco, ou eu posso, um único indivíduo, ou eu posso, os 3 estão acima de 10 centímetros, vou incluir os 3 e considerar como indivíduos diferentes. Então, quando você pega uma situação dessa, né, que é um tronco múltiplo, é o mesmo indivíduo, eles estão ligados ali na base, e você considera eles como independentes, cada um como um indivíduo independente, você está violando essa premissa, né, de independência das suas amostras. Então, isso não pode fazer. É uma questão importante. Tá. Dados aproximadamente normais. Isso a gente já trabalhou bastante, né? O que a questão da normalidade dos dados ou não.
Mas o TST é bastante robusto, é um teste robusto quando você tem um N acima de 30, né? O pressuposto de normalidade ali, ele acaba sendo bastante robusto quando o N é grande. Para duas amostras independentes, né, que é um dos tipos específicos de teste T, a homogeneidade de variância, né? Tem uma adaptação, né, uma correção que chama correção de Welch, que é quando essa premissa é violada e você tem um N substancial ali, né, acima de 20, tem uma correção chamada correção de Welch que acaba reduzindo um pouco o grau de liberdade para atender essa questão da heterogeneidade da variância. É isso, né? Então, a principal aplicação é olhar a diferença de médias de grupos em experimentos ou estudos observacionais. Esse é um pouquinho aqui, né, do teste T. E a tabela do teste T, né, considerando aqui grau de liberdade e aqui o nível de significância, né, o alfa, para 10%, 5%, 2,5%, 1% e meio, né? 99,5, né? Então é um nível muito mais rígido aqui, né? Geralmente a gente utiliza o 0,05, né, para os trabalhos de ciências agrárias, biológicas e tal. O que é o ponto aqui, né? A gente precisa fazer o quê? Calcular o teste T e a gente compara o teste T calculado com o tabelado, né? Então, quando a gente fala do valor do teste T tabelado, é isso aqui. Curva do teste T, né? A distribuição T de Student, ela muda um pouco a forma conforme o tamanho amostral, né? Então, aqui no caso, um N de 10, ela está muito mais achatado para 20 para 30, né? Então, quanto maior o N, mais essa curva de distribuição se aproxima, né? Fica mais próximo ali da reta. Então, você acaba aumentando um pouco a chance de você encontrar diferenças significativas quando elas de fato existem. A gente tem basicamente 3 tipos de teste T, né? O teste T para uma amostra, que você vai comparar a média observada com o valor de referência, que é um valor teórico, né? A gente vai ver exemplos específicos disso. A gente tem o teste T para 2 amostras independentes, né? Você vai comparar a média para 2 grupos. Então, esse é o tipo de teste T que é mais comumente utilizado. Que é o quê, né? Olha, eu tenho diâmetro médio da espécie na parcela X e na parcela Y, comparando as 2 áreas, os 2 sítios, né? Ou no tratamento 1 e 2, será que essas médias diferem? Então, esse modelo 2, né? A gente tem também o do teste T pareado, que
quando você tem amostras dependentes, né? Que é muito associado a o quê? Quando você tem medidas antes e depois, pré e pós-tratamento, enfim, são esses casos, né, que você tem uma certa dependência, né? Ou seja, é o mesmo indivíduo medido antes e depois do tratamento, né? E isso gera uma diferença, né? Então, essa diferença a gente consegue testar como teste T pareado. Tem muita gente que às vezes não conhece muito bem o teste T pareado e mesmo que os dados permitam um teste T pareado, eles acabam utilizando como se fosse amostras independentes. Tem problema fazer isso? Não, não tem problema, porque esse teste T para amostras independentes ele é um pouquinho mais rígido do que o teste T pareado, né? O que acontece? Como ele às vezes a diferença não precisa ser tão grande para ele ser significativo se os dados permitem esse teste T pareado. Algumas diferenças entre os três, né? Eu vou falar um pouquinho depois. Mas eu acho que basicamente, né, a principal é o quê? Média versus o valor teórico, né? Então, para o teste T para uma amostra, então eu posso, por exemplo, uma hipótese, olha, a suma 1 da região de Santarém, elas são maiores do que a suma 1 observada para o resto da Amazônia, né? Em média, ali, pegando um estudo realizado, né, com muitas parcelas para a Amazônia inteira, a média da suma 1 é 1,5 metro de diâmetro. Eu vou em Santarém, vou pegar, né, os indivíduos encontrados ali, amostrar 10 a 20 parcelas e 10 a 20 árvores, né, grandes, e falar, olha, será que essas árvores daqui são diferentes do restante dessa média observada distante para o restante da Amazônia? Então, o teste T, que você compara a média observada para um ambiente em relação ao valor teórico, né, ou seja, um valor médio que é mais aceito para todo mundo. Aqui, né, média entre dois grupos distintos, aqui entre grupos semelhantes, né? Então, o teste T pareado, você tem dependência entre as amostras, né, no tempo 1 e tempo 2, por exemplo. Tem voltando aqui, né, basicamente a gente tem essa questão do H0 e H1, né? H0 é sempre essa hipótese de igualdade, né? Então, se o teste T corresponder aos valores da região crítica, você rejeita o H0 e, ao contrário, você aceita, né? Então, se o teste T calculado ele for maior do que o tabelado, ele está caindo nessa região crítica, né? Que a gente chama, e com isso a gente considera que tem diferença significativa. Tem uma diferença importante que é o quê? Quando a gente formula e quando a gente vai fazer o teste, e que é importante, às vezes a gente não dá muita importância sobre isso, mas pode ajudar em alguns casos, que é o quê? Observar se o teste é unilateral ou se ele é bilateral.
Qual que é a diferença entre essas duas coisas, né? Primeiro, qual que é a hipótese zero, né? A hipótese zero é o quê? É que que as duas médias que você está comparando, né? Ou que a média da sua amostra é igual à amostra referência, né? A média da população inteira, ou que a média da sua amostra e se você rejeitar o H0, você aceita o quê? Que é diferente. Então, a hipótese apenas de diferença, tá? Nesse caso, você tem um teste bilateral. Se você tem um teste, qual que é a diferença para o teste unilateral? Né? É o quê? Olha, H0 é o quê? A média da minha amostra ela é menor ou igual à média da minha população e o H1 é o quê? Que a média da minha amostra é maior. Então, quando eu coloco isso, né? Então, em vez de falar, não, vai ser diferente, vai haver diferença entre os grupos, é um teste bilateral. Não, eu acho que o grupo tal vai ser maior do que o grupo tal, ou então ele vai ser menor. Nesse caso, você pode utilizar a questão do teste unilateral. Por que isso é importante, né? Olha, às vezes a sua hipótese ela é unilateral, mas às vezes a sua hipótese é unilateral, mas o teste que você fez é bilateral, e aí o valor de P deu 0,6. Ou então, né, às vezes 0,54 alguma coisa. Aí você fala, nossa, foi quase significativo, né? Mas não foi, então eu preciso ser honesto e falar que não foi significativo. Nesses casos, né, principalmente se você informar no teste que é um teste unilateral, esse tipo de situação ele vai provavelmente indicar para você que você tem um teste, um valor de P que deve ser significativo. Dúvida sobre isso? E se fazer aquele mapeamento para ver de forma antecipada? Não, professor. Tá. Aqui, né? Então, ele pode ser unilateral à direita ou unilateral à esquerda, né? Só mudando ali se vai a hipótese H1, né? Se vai ser igual ou diferente. Tá. Indo um pouco mais para a parte prática, né? Peso médio dessas 3 maçãs ou de 10 maçãs difere do peso médio das maçãs geralmente observado para uma região. Então, é um pouco uma ilustração de questões que podem ser relevantes, né, para quê? Para o teste T de uma amostra. Então, essa é uma equação, né, do teste T para uma amostra. Então, você vai... Como que você calcula o valor de T, né? A média para a sua amostra menos a média da população dividido pelo estimativa aqui do erro associado, né? Geralmente o erro padrão. Então, quando você faz esse cálculo, você tem o valor do teste T calculado e você compara com a tabela ali, né? E você vai ter informação sobre o teste, o valor
a comparação com o T tabelado. Pressuposto, a mesma coisa, né? Independência das amostras, normalidades. No R, né? Como que a gente faz um pouco isso? Tá, isso aqui é um exemplo, né? Olha, eu tenho medidas de 10 maçãs aqui, né? Do diâmetro da maçã aqui, em centímetros. Então, uma amostra de 10 maçãs de uma árvore X, e eu vou falar, olha, parece que as árvores que as maçãs dessa planta, elas são maiores do que o que eu colho aqui, né? A média de todas as outras plantas. Eu fazer uma seleção, será que compensa eu selecionar as sementes dessa aqui e plantar para produzir maçãs maiores? Tá. Então, o tamanho médio da nossa amostra de 10 maçãs difere da média da minha propriedade inteira, que pode ser 10, nesse caso 10 centímetros. Então, ver aqui, em vez de grama, né, dá para colocar aqui centímetros. E a gente fazer o teste aqui, né? Olha, veja como que é colocado, especificado no script, né? O t-teste, o Apple Size, que é o vetor com esses 10 números, a média da população, né? O mu igual a 10 é o quê? Isso é a média do tamanho das maçãs para minha propriedade. Isso aqui é a planilha que está com essas informações. Feito isso, ele mostra para a gente algumas informações aqui, né? Teste T, grau de liberdade, valor de P, né? 0,002. E aqui a média observado, né? Então, basicamente, a gente está, olha, a média da população é 10 e a média da minha amostra foi 11,6. Considerando, né, 10 medidas, eu tenho, então, aqui o valor do P no R, né? Ele já solta ali o valor de probabilidade e eu não preciso consultar a minha tabela de T, né? Eu já tenho o T tabelado porque eu já tenho o valor do P. E é menor do que 0,05, então ele é significativo esse teste. Apresentando um pouco os resultados disso, né? Então, olha, o tamanho médio das maçãs da minha árvore, né, 11,68, difere significativamente da média de 10 gramas, né, ou 10 centímetros, se for o diâmetro ali, né, observado para a região ou para a minha propriedade. Como que que é importante apresentar? Valor de T, né, calculado, 5,8, valor do grau de liberdade, 9. O que é o grau de liberdade? N-1. Eu medi 10 maçãs, 10 menos 1, 9, né? Grau de liberdade, valor de P. Beleza? Dúvida? Tranquilo? Tá, vamos em frente. Teste T para 2 amostras. Sim. Pessoal, só para confirmar, esses slides ajudam muito a gente, então eu queria saber se depois a gente vai ter acesso. A gente precisa fazer print aqui. Tá, eu vou ter uma parte de
de repetir essas mesmas análises aqui no R, que eu vou gravar e divulgar para vocês. Mas eu também estou gravando esse vídeo aqui e vou disponibilizar. Legal, obrigado. Tá. Então aqui um exemplo de teste T para 2 amostras, né? Como que calcula, né? Aqui uma a fórmula, né, de como fazer isso. Então você tem o quê? O teste, a média do grupo 1 menos a média do grupo 2, né, dividido aqui pela raiz quadrada, né, dividido pelo n do grupo 1 e 1 dividido pelo n do grupo 2, né? Nesse caso, a gente pode comparar 2 grupos, por exemplo, a gente comparando tamanho médio das árvores em 2 regiões, só de uma mesma espécie. No caso da soma 1, só que numa região a gente encontrou 20 árvores e na outra região encontrou 35, né? O que a gente precisa fazer? Jogar aí a gente tem uma amostragem desbalanceada nos 2 grupos, né? Por isso que tem isso aqui, né? 1 dividido pelo o n do grupo 1 e dividido pelo n do grupo 2. E aqui é um pouco dessa lógica para quê? Né? Para a gente calcular a variância e o grau de liberdade, né? Como que é o grau de liberdade? O n amostral do grupo 1 mais o n amostral do grupo 2 menos 2. Pressupostos são iguais. O teste T para uma amostra. E aqui a gente tem um exemplo, né? Eu acho que um conjunto de dados que eu até trabalhei com vocês. Então, teste T para 2 amostras. O que a gente tem? Comprimento das pétalas de flores da espécie Iris setosa é diferente do comprimento das pétalas de flores da espécie Iris versicolor, né? Então, Iris versicolor, Iris setosa e aqui né, os valores de comprimento das pétalas. A gente coloca aqui, né, um pouco o teste, que é uma comparação nesse caso. O que é importante olhar, né? Tem aqui a média do grupo 1, né, da setosa, 1,44, a média do grupo 2, que é a versicolor, 4,2. O valor do teste T, né, o valor de T, que é 17,2, o grau de liberdade, que é 11,09, e o valor de P. Veja que o valor de P aqui, né, ele está em notação científica, E menos 9, né? Então, você teria que adicionar 9 zeros aqui, né? Então, seria um valor muito pequeno, ou seja, muito significativo. Tá. O que é importante aqui, né? Grau de liberdade quebrado. Como que, se o grau de liberdade é n-1, ou nesse caso aqui é n grupo 1 mais n grupo 2
menos 2 deveria ser número inteiro. Voltando aqui, ó, N, grau de liberdade. N do grupo 1 mais N do grupo 2 menos 2. Então você não tem... Olha, eu amostrei 3 indivíduos e meio no grupo 1. E 10 indivíduos e meio, né? Não tem, são números inteiros ali para o N amostral é número inteiro. O que acontece aqui, né? Um dos pressupostos era o quê? Homogeneidade da variância. E ela não foi atendida, né? As médias são consideravelmente diferentes e ela tinha variância um pouco heterogênea, né? O que acontece? O R automaticamente aplica a correção de Welt, que come um pouco de grau de liberdade. Vamos ver quanto grau de liberdade que ele comeu para fazer essa correção da heterogeneidade da variância. Padronizada, então é 10 de cada espécie. Então, 10 mais 10, 20, né? Menos 2, 18. Então, o grau de liberdade era para ser 18. A correção de Welt reduziu o grau de liberdade para 11. Então, ou seja, é uma correção que que está relacionada ao fato da heterogeneidade da variância não ser atendido, e por isso, né, aplicou essa correção, mas mesmo assim o teste continua significativo e bastante robusto. A apresentação dos resultados: o tamanho das pétalas das espécies Viricetosa, 1,44 com... o que é o SE aqui, né? Média mais ou menos SE. Standard Error, né? Uma sigla em inglês, mas pode ser... enfim, geralmente, né, nos artigos você vai encontrar o SD, que é Standard Deviation, né? Ou o SE ou o CI, que é o quê? Confidence Interval, né? Intervalo de confiança, erro padrão ou desvio padrão, né? Quando você encontrar a média, mais ou menos, medida de dispersão da média, né? Difere significativamente da média observada para espécies versicolores. 4,29, mais ou menos 0,04. Aí o valor, então isso aqui é o que? A média da versicolo, valor do T, grau de liberdade e valor de P. Né? Veja aqui, qual que é o valor de P aqui? 2,278, uma notação estatística, e menos 0,9. Então, deixa eu ver se eu consigo... Então, isso aqui é como se fosse 0, né? Ixi, horrível aqui os meus zeros. Não sei. Então, são 9 zeros aqui, aí depois 2, 7. Então é um número muito pequeno. Então eu não mostro o valor do P igual a isso aqui, né? Eu só falo, olha, o P é menor do que 0,01 ou 0,001. Por último, teste T para amostras pareadas, que basicamente, né, a gente tem 3 conjuntos aqui, que é o quê? Isso aqui é a fórmula, né, que o teste T calculado é a diferença
isso aqui é a soma da diferença de cada parte de observação, dividido aqui pela variância. Você tem essa razão entre a variância e a raiz quadrada do n, né? Tá. Isso aqui mostrando um pouquinho, né, como é calculado o D, né, que é a média da diferença, que é o somatório da diferença de cada um dos valores antes e depois. Pressupostos. Aqui um pouquinho do exemplo, né? Veja, o peso médio de 20 indivíduos de paca, né? Após uma dieta de engorda de 40 dias. Então, aqui é o antes, né? O peso em quilos antes, depois, e a diferença, 1,3. Esse indivíduo aumentou o peso em 1,3 quilos, né? E assim por diante, né? Todos aumentaram um pouquinho. Então, essa diferença ali do aumento de peso foi significativo com essa dieta. Então, a gente consegue calcular, né, e aplicar. Veja aqui, qual que é a diferença, né? Eu tenho o antes e o depois. Então, eu estou com o mesmo indivíduo medindo ele em dois momentos diferentes, né? Então, essas duas medidas aqui, elas são dependentes, né? Enfim, e para o teste eu consigo usar somente essa diferença aqui, né, no teste T pareado. Aqui um pouco do resultado do R, né, considerando essas informações. Tem 13, o valor do T, né, 13,07, grau de liberdade 19, e o valor do P, né, que também é muito pequeno. E aqui a diferença, né? Então, o que é essa diferença? Olha, na média, cada um dos indivíduos ali aumentou o peso em 40 dias em quase 700 gramas. Então, é um aumento de peso considerável e é significativo essa diferença. Apresentando os resultados, então, comparando antes, né, a média do peso antes, 12,2, e depois 12,9, teve um aumento significativo, né, do peso dos indivíduos, né, 13, o teste T, grau de liberdade, valor de P, conforme informações aqui do sumário. Enfim, é um pouco isso, né? Tem alguns outros detalhes ali, mas eu não vou explorar muito. Dúvidas? Não? Não, professor.